Vamos à palavra de hoje, a quarta mensagem da série O Deus Esquecido. E hoje, queridos, nós seremos ministrados acerca do fruto do Espírito Santo. Quem aqui já recebeu o Espírito Santo? Todos nós que já entregamos a vida a Jesus, já temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Na primeira mensagem da série, nós percebemos, nós relembramos que o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa, é uma pessoa, mas é uma pessoa não material. Às vezes a gente precisa lembrar disso, ele não é matéria, e porque ele não é matéria, ele pode morar dentro de nós. Então existe uma lei da física, pela qual dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, mas como ele é espírito, ele não é matéria, ele habita dentro de nós. Então nós já percebemos isso, mas a pergunta é, para que o Espírito Santo habita dentro de nós? Por que o Espírito Santo habita dentro de nós? Qual é o fruto dessa habitação? Qual é a consequência dessa habitação? E é sobre isso que hoje nós falaremos. Para isso, quero te convidar a acompanhar comigo a leitura de Gálatas 5, de 19 a 25, que diz o seguinte: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Nós já sabemos que o Espírito Santo nos salva, nos santifica, nos envia, nós já sabemos disso. Mas qual é o fruto de alguém cheio do Espírito Santo? Às vezes a gente busca o enchimento do Espírito Santo, mas o que acontece com alguém que é cheio do Espírito Santo? Para que a gente precisa buscar o enchimento do Espírito Santo? Por que a gente precisa sempre estar numa medida transbordante do Espírito Santo? Por que isso? E como fazemos isso? Nós vimos aqui um enorme elenco das obras da carne. Então, a Gálatas 5,19 diz: as obras da carne são manifestas, ou seja, ninguém precisa se esforçar para perceber as obras da carne. Não precisa. Ela é manifesta. A gente percebe. Se a gente se abandonar a nossa carne, essas obras surgirão. Se a gente se abandonar, essas obras surgirão. Porque são fruto da carne. E quando eu falo carne, eu não estou falando da carne matéria. Essa carne aqui é boa, tá certo? Ela é boa. Deus fez tudo perfeito, queridos, tudo perfeito. Quando a palavra fala de carne, ela está falando do sistema, da forma, como a nossa alma foi corrompida e nos leva a satisfazer os instintos dessa carne. Então essa carne é boa, mas essa carne possui instintos. E a nossa alma que foi corrompida acaba utilizando esses instintos de uma forma diferente do que Deus programou para que ele funcionasse. Existe em nós o instinto, um homem ter o instinto de se unir a uma mulher. Isso é de Deus. Foi Deus que programou o nosso corpo assim. Foi Deus que programou o nosso corpo assim. Mas o pecado
deturpou a obra de Deus, né? E aí o que é que acontece? Poxa, Deus fez isso para que um homem e uma mulher se encontrassem e se multiplicassem. Mas aí sabe o que é que o homem corrompido pelo pecado faz? Ele, em vez de se unir à mulher, ele usa a mulher, ou a mulher usa o homem, para simplesmente satisfazer o seu instinto, sem gerar com isso relacionamento, sem gerar com isso comunhão. E não foi para isso que Deus criou o nosso corpo como ele é. Deus criou o nosso corpo como ele é, para que nós possamos carregar a glória de Deus e anunciar essa glória ao mundo. Foi para isso que o nosso corpo foi criado dessa maneira. Mas quando o nosso corpo é distorcido, né, o propósito do nosso corpo é distorcido para a satisfação dessa alma corrompida que existe em nós, a que chamamos carne, né, aí surge a manifestação do pecado nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, né? Nós precisamos estar conscientemente, constantemente vigilantes em relação à obra da carne, a não cedermos a essa obra, porque todos nós somos tentados nessa área, todos nós. Eu tenho certeza que aqui no meio de nós existem pessoas que, poxa, sofrem porque gostariam de não se irar, mas se iram. Tem pessoas que não sofrem de ira, mas elas sofrem com a ira de outro. Tem pessoas que não gostariam de serem ciumentas, mas são. E elas não conseguem se libertar desse ciúme. E sofrem por causa do ciúme e fazem outra pessoa sofrer também por causa do ciúme. Então, queridos, o Espírito Santo pretende nos libertar dessa escravidão também. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Jesus nos libertou. Mas nessa libertação, Ele deu o primeiro passo. Ele também disse que nós deveríamos empreender uma caminhada. Mas Ele disse, nessa caminhada eu não os deixarei sós. Enviarei a vocês o Consolador. E é isso que o Espírito Santo faz dentro de nós. Se Cristo começou a nossa salvação e fez isso na sua plenitude da eternidade, nesse tempo em que vivemos, o Espírito Santo, que nós já sabemos, é Pai, Filho e Espírito Santo, nós já sabemos que é a Trindade em operação, o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos leva a manifestar aquilo que Jesus já iniciou em nós. Ele nos leva a manifestar esses 9 aspectos do fruto do Espírito. Quem faz isso, querido, não somos nós, é o Espírito Santo em nós. Amém? Você pode cutucar a pessoa que está do seu lado e dizer, isso não é obra sua, é fruto do Espírito. Mas que fruto é esse? Que fruto é esse? Antes de entendermos que fruto é esse, queridos, eu quero te advertir que esse fruto, nós tomamos posse dele pela fé, amém? A gente toma posse do fruto do Espírito na nossa vida pela fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:6. Sem fé, presta atenção, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, ok? Então faz parte do ato de fé crer que Deus existe e que recompensa aquele que o busca. Para que você possa entender melhor, eu pedi para preparar aqui algo, só um minutinho. Você está vendo aqui 2 saquinhos, né? O que é que tem nesse saquinho? Alguém desconfia do que é que tem dentro dele?
Vocês sabem o que é? Está vendo o que é que tem dentro dele? Está vendo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês confiam em mim? Confiam? Tá bom, ótimo. Dentro de um saco tem algo muito gostoso. E dentro do outro saco tem algo muito nojento. Qual dos sacos vocês escolhem? O que está aqui na mão do microfone ou o que está na mão livre? Qual saco vocês escolhem? E aí, ficou difícil escolher, não ficou? Eu não estou vendo. Ficou difícil escolher, não é? Mas vocês confiam em mim, não confiam? Confiam? Tá certo? Tá bom? Ok? Conseguiram ver? Que saco vocês escolhem? O do microfone ou o outro? O outro, né? Olha só o que foi que vocês ganharam. Uma tangerina linda, cheirosa. Sabe o que é que tinha no outro? Nem sai, ó. É tão nojento. Quer nem sair. Isso é fé. Sabe o que é fé, queridos? Fé não é a gente se encher de um pensamento positivo e ficar tal, eu sei que vai. Não, isso não é fé. Isso é a maneira que nós temos de não esmurecer na fé, tá bom? Mas isso não é fé. É importante a gente declarar, é importante a gente tomar posse, é importante a gente fazer tudo isso para a gente não esmurecer na caminhada de fé. Mas sabe o que é fé verdadeiramente? É acreditar naquele que disse. Isso é fé. Se você acredita em Deus, se você crê que Ele é galardoador daqueles que o buscam, e se você tem buscado a Deus, você precisa ter fé, não certeza. Certeza se vocês vissem, mas vocês não viram o que tinha lá dentro. Vocês não viram, não dá para ter certeza. Mas nós vivemos não pelo que vemos, nós vivemos não pelo que sentimos, nós vivemos por fé. Então, quando nós somos homens e mulheres cheios de fé, nós simplesmente cremos firmemente que aquele que disse que realizaria algo na nossa vida, certamente cumprirá. Isso é fé. Fé não tem a ver comigo, fé tem a ver com Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que inicia e que consuma a nossa fé. Isso é ter fé. Fé não é acreditar em nós. Fé não é acreditar no outro. Isso não é fé. Fé é acreditar em Deus, é entender que Ele é fiel e que se Ele prometeu, Ele certamente cumprirá. Amém? Aí vem, e como é que eu sei que Ele prometeu? Como é que eu sei que Ele prometeu? Alguém desconfia? Ele falou. Vocês não viram que eu fiz um negocinho aqui com um cantinho de olho? Sabe o que é o cantinho de olho de Deus? É a Bíblia, minha gente. É a Bíblia, o cantinho de olho dele é a Bíblia. Ei, ó, escolhe esse aqui, é esse aqui, presta atenção, não faz isso aqui não, que isso aqui não vai prestar não, é esse aqui. Vocês já perceberam quantas vezes Deus faz isso? Em toda a palavra de Deus. Vocês já perceberam que Deus colocou diante do povo dele a bênção e a maldição? Olha, se vocês fizerem isso, vai acontecer tal coisa com vocês, vocês serão amaldiçoados. Mas se vocês fizerem isso, vocês certamente serão abençoados, os seus filhos, os seus netos, a terra onde vocês pisarem haverá prosperidade, o que vocês fizerem será exitoso, vocês já são mais do que vencedores, se vocês escolherem isso. Lembro para vocês, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas aí vem o fruto, né? Qual é o fruto que eu trouxe aqui para dar para vocês? Qual é o fruto?
Que fruto é esse aqui? Tangerina. Tem muita gente que vê o fruto do Espírito, e eu quero até destacar, a palavra não fala dos frutos do Espírito, ele fala do fruto do Espírito. Então, alguém que tem o Espírito Santo certamente dará o fruto. Tá certo? Todo mundo conhece tangerina? Alguém aqui não conhece tangerina? Sabe como é que é, né? Tangerina, a gente pega ela, mas a gente não come como come uma maçã, né? O que é que a gente faz com a tangerina? A gente descasca a tangerina, né? E depois que a gente descasca, a gente calmamente, né, vai tirando gomo por gomo e vai saboreando a tangerina, não é isso? A gente vai tirando um a um. Mas o fruto é o gomo? Não, o fruto é a tangerina, ok? Está cheirosa, mas aquela miudinha daqui é mais cheirosa do que essa. Essa aqui é mais bonita do que cheirosa, né? Então, queridos, tudo que eu vou falar agora, as 9 manifestações do fruto do Espírito, você já tem. Amém? Você toma posse disso? Você já tem. Eu repito, você já tem. Olha para a pessoa que está do seu lado agora. Faça cara de profeta para ela. E diga, você é uma tangerina. Os irmãos pensavam que eu ia dizer um negócio tão espiritual, né? A primeira manifestação desse fruto, queridos, é o amor. O amor é o que Deus é e o que nós devemos ser. Lembra que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Então, se Ele é amor, nós também somos amor. Amém? Porque nós somos fruto desse amor. Nós estamos ligados a esse amor. E se nós estamos ligados a esse amor, naturalmente o fruto desse amor é amor. Eu quero te lembrar que quando Deus criou todas as coisas, né, quando a gente lê a palavra inclusive, né, e na hora de fazer o homem especificamente, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí eu te pergunto, se só existia Deus, se o homem ainda ia ser criado, que façamos a esse? Façamos não seria plural? É ou não é? Então, que façamos a esse? Queridos, nós já falamos sobre isso, a Trindade é eterna. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não tiveram início e nem terão fim. Eles estão na eternidade, eles são eternos, eles são os criadores da eternidade. Se para a gente é difícil compreender a eternidade, imagine só percebermos que Deus é o criador da eternidade. Deus não foi criado, Ele é o criador de tudo. Tudo nasceu dEle. Mas a existência dEle é amor. Na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo ficam demonstrando amor um pelo outro. E um amor autêntico. Nós teremos a oportunidade aqui de falar, né, sobre uma obra mais excelente, e nós nos deteremos um pouco mais nesse aspecto do amor, tá certo? Não se preocupa não que a gente vai conversar um pouquinho mais de amor. Então, se Pai, Filho e Espírito Santo vivem na eternidade em amor, em uma relação de amor, para que foi que eles criaram o homem? Para ser objeto desse amor. O homem é criação do amor. O homem foi criado pelo amor para ser amor na terra. Então, um dos objetivos que Deus tem para nós na terra é uma das manifestações da glória de Deus, é o amor. Então nós temos, por onde nós andarmos, nós precisamos manifestar esse amor. Mas como nós manifestaremos esse amor? Segunda manifestação, alegria. É fácil andar alegre? Me diga, é fácil?
Eu vou te dizer uma coisa, tá certo? Eu espero que você compreenda bem. Tristeza não é de Deus. Não a tristeza que destrói. A tristeza que é de Deus é aquela que leva ao arrependimento. Aí essa é de Deus, né? Mas a tristeza que leva à morte, essa não é de Deus. A tristeza que nos leva à letargia, a tristeza que nos leva à paralisia, a tristeza que nos leva a fugir dos relacionamentos, a tristeza que nos leva a descrer das promessas de Deus, essa não é de Deus. Só existe uma tristeza que é de Deus, é o quebrantamento do nosso coração. Essa tristeza vem de Deus, né? E eu ainda digo uma coisa para vocês: quando nós estivermos na eternidade, nem essa tristeza nós teremos mais. Sabia disso? Nem essa tristeza, que é boa, uma tristeza que nos leva ao arrependimento, uma tristeza que nos leva a buscar a Deus, uma tristeza que nos leva a clamar e depender dEle, nem essa tristeza nós teremos mais. Sabe por quê? Porque quando nós estivermos na eternidade, nós teremos plena comunhão com Deus. Plena comunhão com Deus. Não haverá mais dúvida, não haverá mais tristeza, não haverá mais nem quebrantamento. Olha que alegria na eternidade. Então, se hoje você tem estado triste, queridos, eu tenho uma palavra de esperança para você. Vai acabar. Na verdade, se você entender quem você é em Cristo, já acabou. Você pode dizer isso agora? Eu declaro, no nome de Jesus, que essa tristeza já acabou. Em Cristo Jesus, que é a minha alegria. A palavra diz: a alegria do Senhor é a minha força. Então, queridos, é tão importante você perceber isso e notar que você recebe isso por fé, é tão importante. Pelo seguinte, porque nós somos tentados a ficar tristes, não somos? Tem situações que acontecem na nossa vida que nos entristecem, né? Nos entristecem. Mas e aí, a gente vai ceder a essa tristeza? A gente vai, né, esmurecer por causa dessa tristeza? Não. Nós temos um Salvador, nós temos alguém no qual descansamos. Nós temos alguém que nos dá a alegria que vem da eternidade. Ele diz: em todas essas coisas vocês já são mais do que vencedores. Já são. Nas tribulações, nas perseguições, né? Então, se você está sendo perseguido, se você tem sido atribulado com algum tipo de enfermidade, se você tem sido atribulado com algum tipo de perseguição, se alguém não fala mais com você, está intrigado com você e isso te entristece, né? Se você gostaria de reciprocidade de alguém que você não recebe, acalma, tem calma. O Senhor já venceu por você. Você já é mais do que vencedor nessas coisas. Você não precisa mais nem buscar. Você só precisa tomar posse. A gente precisa buscar a Deus, né? O que diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele diz que a gente tem que buscar a alegria. Ele diz que a gente tem que buscar o amor. É isso? Não. A gente tem que buscar quem? Ele. Se nós buscarmos a Ele, naturalmente surgirá de nós o amor, a alegria e todas as outras manifestações desse fruto. A terceira manifestação é a paz. Sabe, queridos, não se trata de sossego, mas de paz em meio a tribulações. Recentemente eu tive uma experiência tão interessante com essa paz. Essa semana nós tivemos uma alegria muito grande, né? Todos sabem aqui que nós tivemos uma irmã aqui que, sabe, andou pelo vale da sombra e da morte, né? A gente soube dessa situação, né? Eu e pastora Taja estivemos envolvidos nisso de uma forma muito intensa, e alguns outros irmãos aqui também estiveram lá conosco. Mas no dia que a irmã esteve lá lutando, né, pela vida, nós fomos dar um apoio à família. E quando eu cheguei para conversar com a mãe dessa irmã, né, ela me disse: pastor, eu não sei lhe explicar não, mas eu estou em paz. Eu estou em paz. Lhe explicar por quê, eu não sei não, mas eu estou em paz. Sabe? E quando eu olhei para aquela mulher, eu disse: meu Deus, como Deus é poderoso.
No meio dessa tribulação, no meio dessa dificuldade, no meio de tanta dor, no meio de tanta dúvida, ela tem paz. Ela chorou, ela se afligiu, mas ela recebeu de Deus uma paz que excede a todo entendimento. Queridos, isso é manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Às vezes a gente até se preocupa, meu Deus, eu não estou preocupado. Ai, se eu não estou preocupado, a coisa não vai acontecer. Não, queridos, isso aí quem se preocupa é o mundo. O mundo é que acha que faz tudo na força do seu braço. Nós não. Nós não. Nós descansamos e Deus trabalha. É assim. Nós fazemos a nossa parte, mas depois que nós fazemos a nossa parte, nós descansamos em Deus. É esse o significado do sábado. De vez em quando aparece alguém para questionar, pastor, por que é domingo, não é sábado e tal? Porque sábado, queridos, é descanso. Sabe o que é o nosso sábado? Jesus. Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso, nele nós já vencemos, nele nós já não temos mais tristeza, nele nós manifestamos todo o amor que há em Deus, é nele. Se nós estamos nele, ligados a ele, nós daremos esse fruto, nós manifestaremos esse fruto. Lembra daquele momento em que os discípulos estavam com Jesus numa tempestade? Lembra? Eles estavam todos aflitos, ainda acordaram Jesus. Ei, Jesus, acorda aí. Não te importa que morramos, não, Jesus? Não está vendo, não, a tempestade? Aí Jesus se levantou assustado. Meu Deus, é mesmo? Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Foi isso que Jesus fez? Foi? Não, não foi. Ele repreendeu os discípulos. Ele disse, vocês têm pouca fé. Vocês têm muito pouca fé. E aí ele falou a tempestade, e a tempestade cessou. Não foi o que aconteceu? Jesus, queridos, estava ensinando os discípulos sobre fé. Sobre fé. Jesus não estava lá com eles? Jesus não é o Filho de Deus? Jesus não é o próprio Deus? Se Deus está com eles, por que temer? Então você também precisa lembrar disso. Se você está em Cristo, e se Cristo está em você, e Ele está na pessoa do Espírito Santo, para que temer? Para que se afligir? Coloca diante dele. Tem um hino que eu gosto muito, já cantei aqui inclusive, mas eu não me canso de escutar, porque todas as vezes que nós nos afligimos, é isso que nós temos que fazer. Ele diz o seguinte, em fervente oração, vem o meu coração. Alguém lembra? E aí ele diz, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Deixar no altar, querido, é entregar para Ele descansar. Senhor, eu estou com dificuldade financeira. Eu vou colocar essa aflição diante do teu altar. Eu estou triste porque perdi alguém. Eu vou colocar o meu luto diante do teu altar. E eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. É dessa maneira que nós vivemos essa paz. É dessa forma que nós tomamos posse dessa paz. Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Então nós precisamos tomar posse dessa palavra. João 14:27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Todo mundo lembra aqui do versículo que foi o primeiro versículo que eu decorei, né? Que foi 2 Timóteo 1,7. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então Deus não nos deu espírito de medo. Nós não devemos andar com medo, nós não devemos ser paralisados pelo medo. Quarta manifestação, paciência. Eita, essa é difícil, né? Eita, essa é difícil, não é?
Eu sei, queridos, eu sei, essa não é brincadeira não, eu também luto muitas vezes com a impaciência, né? Às vezes eu tenho que parar e pensar, ei, peraí, cara, tu está em Cristo, meu irmão, tu está em Cristo, é fruto do Espírito, é manifestação do fruto do Espírito, a paciência. Aí eu começo a tomar posse, eu sou uma pessoa muito paciente, aí sabe o que acontece? A minha mente vai se convencendo de que eu sou uma pessoa paciente, e eu não me impaciento mais. Mas é constante, eu preciso lembrar, você precisa lembrar de quem você é em Cristo. Todos os momentos das nossas vidas, nós precisamos nos lembrar. A paciência também trata-se de paciência em meio a tribulações, perseguições e insultos. Eu lembro de uma vez que uns irmãos chegaram para mim, pastor, está acontecendo tal coisa, a fulano de tal está falando mal de mim, e aí o que é que eu faço? Eu faço um boletim de ocorrência. Eu disse, não, querido, faça não. E o que é que eu faço, pastor? Nada. Você fez isso que ele está dizendo que você fez, que ele diz que você fez? Não, não fiz. Então, fique tranquilo. Você não tem um advogado? Não, pastor, não contratei advogado. Contratou, querido. Quando você entregou sua vida a Jesus, você contratou um advogado. Jesus Cristo é o teu advogado, ele te defende. Então não te preocupa, não. Fica tranquilo. Você fez isso? Não, não fiz. Então fica tranquilo. Certamente o Senhor vai trazer à tona a verdade. Adivinha o que aconteceu algum tempo depois? Um mês depois, a verdade apareceu. Aquela pessoa que estava dizendo que ele era um caluniador, na verdade ela era a caluniadora, e ficou patente para todo mundo. Todo mundo percebeu que tinha sido uma armação. Aí depois ele entrou em contato comigo, poxa, pastor, bem que você falou, né? Que eu devia não fazer nada. Eu não fiz nada, e graças a Deus, hoje os irmãos estão olhando para mim e estão dizendo, poxa, você foi injustiçado, mas ainda bem que você não fez nada. Sabe, queridos, com isso eu não estou dizendo que não há momentos que a gente precisa se defender. Claro que há momentos que a gente precisa, mas tem outros que a gente só precisa descansar no Senhor. Só isso. Só isso. Então, se tem alguém te perseguindo no trabalho, se tem alguém falando mal de você no trabalho, continue trabalhando bem. Continue fazendo o que você sabe fazer e faça bem. E não se preocupe, em Cristo Jesus você tem um advogado, alguém que te defende, alguém que te protege, te tranquiliza. Quinta manifestação, amabilidade. Amabilidade. Trata-se de carinho, de sermos carinhosos com as pessoas. Sabe, a gente não precisa se relacionar com as pessoas com a cara dura. Não, mas é porque eu sou uma pessoa objetiva, eu não gosto de muito docinho, não. Mas, queridos, Deus é doce. Deus é doce. Há alguns livros que eu já li sobre o Espírito Santo, que eles até recomendam, né? A chamarmos o Espírito Santo de doce amigo Espírito Santo. Para a gente se lembrar que ele é doce. Ele é doce, doçura. Amabilidade é doçura. Isso é amabilidade. A gente pode falar com alguém e ser doce ao falar com ela. A gente pode se relacionar com alguém e nesse relacionamento haver doçura. E isso é manifestação do fruto do Espírito também. Então, se você não tem sido doce, deixa eu te dizer uma coisa, toda a doçura de Deus já mora dentro de você. Você só precisa liberar essa doçura, tá certo? Cutuca a pessoa que está do seu lado e diz para ela, ei, tangerina é doce. Olha só aqui Marcos 10, 13 e 16. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Vocês já imaginaram essa cena? Como é que seria? Alguém aqui já viu essa cena no The Chosen? Já viram? Né? Nunca viram, não? Vejam, minha gente, assistam The Chosen, só não achem que o The Chosen é a Bíblia, por favor, tá bom?
Negócio de crente, deixando a Bíblia de lado para assistir o The Chosen, pelo amor de Deus, não faça isso não, tá bom? The Chosen é um filme, é legal, é interessante você ver, mas não substitui a Bíblia, pelo amor de Deus, repito isso para vocês. Sexta manifestação, bondade, doçura mostrada aos outros. Então, se nós somos amáveis, nós também somos bons. E por que nós somos bons? Porque nós somos filhos de Deus e Deus é bom. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, aconselhando alguém, ela estava passando por uma situação difícil, né? E ela dizendo, né, pastor, mas é isso mesmo, né? É porque Deus quis. Eu disse, irmã, não é não. Me perdoe, mas Deus não quis isso aí, não. Como é que você sabe, pastor? Eu sei porque eu sei o caráter de Deus. Deus é bom. E o que você está vivendo não é bom. Isso não pode ser de Deus, pode ter certeza disso. Deus não te colocaria nessa aflição. Então se posicione, isso não vem de Deus. Deus pode aproveitar essa situação para te amadurecer, mas dele não vem não. Dele não vem não, porque Deus é bom. Deus é bom, lembre-se disso. Se você perder alguém na família, lembre-se, Deus é bom. Se você estiver passando por alguma enfermidade, lembre-se, Deus é bom. Se você estiver passando por perseguições, lembre-se, Deus é bom. Deus é bom. Ai, pastor, Deus está me castigando por algo que eu fiz. Não, queridos, não. 2 vezes não. Ele não está te castigando por algo que você fez. Isso pode ser consequência do que você fez, mas não vem dele, não. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. E como é a disciplina de Deus? Em razão da má escolha que nós fizemos, Ele permite que nós passemos por algumas dificuldades, mas não foi querer dele. O que foi que ele disse aqui na história do saquinho, né? Ele disse, esse aqui, esse aqui, esse aqui, mas às vezes a gente escolhe esse. E aí qual é a consequência da gente escolher esse? Em vez da gente ter um fruto doce, gostoso, sadio e nutritivo, a gente vai ter uma gosma para se satisfazer com ela. E aí fica com dor de barriga, porque comeu aquela gosma. E aí diz, ai Deus, por que foi que você mandou essa dor de barriga para mim? Foi Deus que mandou a dor de barriga? Não foi, fui eu que comi um alimento estragado. Deus é bom, Ele me disse, não come, mas eu comi. Então Deus é bom. Se Deus é bom e eu estou ligado a Deus, eu também sou bom. Amém? Você também é bom. 7º, fidelidade. Ser digno de confiança. Queridos, Deus é fiel. Alguém duvida disso? Deus é fiel. Se nós estamos ligados com um Deus fiel, o que é que nós somos? Fiéis. Então, se porventura você está sendo tentado a não ser fiel, lembre-se, você é filho de Deus. Quem é filho de Deus, manifesta o caráter de Deus. Você é fidelidade. Então, nesse momento, você já tem uma escolha a tomar. Se eu estava sendo tentado a não ser fiel, a partir de agora, eu tomo posse de quem eu sou em Cristo Jesus, e nem que eu sofra prejuízo, eu serei fiel, porque Deus é fiel. Amém? Mansidão, 8ª manifestação. Resultado de uma identidade firmada em Cristo, humildade. Sabe, pessoas iradas, pessoas impacientes, pessoas indignadas, né? Porque a gente pode se indignar pela coisa certa, a gente pode se indignar com o pecado, mas a gente não deve se indignar com as pessoas, mas com o pecado. A gente deve se indignar com a falta de fé. Jesus se indignou com seus discípulos pela falta de fé deles, não pelos discípulos, mas pela falta de fé, né? Então a gente deve se indignar com aquilo que é pecado, mas a gente não deve se indignar com as pessoas. A gente pode se indignar com o pecado que aquela pessoa cometeu, mas não com ela. A gente precisa separar a pessoa do pecado. Então, se tem alguém, porventura, falando mal de você, separe. A nossa luta, diz a palavra, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais.
Então, se tem alguém te perseguindo, falando mal de você, entenda, essa pessoa pode estar sendo influenciada pela carne, ela pode estar sendo influenciada por algum espírito maligno. Então, faça uma batalha espiritual nas regiões celestiais. E onde é que são as regiões celestiais? Onde é que são? É? É não, minha gente, é aqui. A batalha espiritual, ela é travada aqui. Quando Satanás levanta alguém para te caluniar, o que Satanás quer é que você brigue com a pessoa, é que você calunie aquele que, como você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando alguém fica com medo, né, e por estar com medo, acaba sendo infiel. Ai meu Deus, eu estou com medo do dinheiro, não dá até o final do mês, eu estou vendo um dinheiro ali, o dinheiro não é meu, mas está ali, ninguém está com aquele dinheiro, ninguém vai ver. O medo fez isso. Então, o que é travar uma batalha nas regiões celestiais? Está lá Satanás dizendo, não custa nada, pega o dinheiro, ninguém está vendo, tu está precisando, é por uma boa razão, depois tu paga de volta, depois tu recupera esse dinheiro e bota em cima da mesma mesa, e diz que foi Satanás que roubou e depois devolveu. Né? Satanás fica dizendo na cabeça da pessoa. Mas alguém que é cheio do Espírito Santo, o que é que essa pessoa vai fazer? Não, vou travar uma batalha espiritual. Né? O ladrão, que é Satanás, não é o meu pai. O meu pai é a verdade. O meu pai é o amor. Então, se o meu pai é o amor, se o meu pai é a verdade, se o meu pai é a provisão, eu não vou pegar esse dinheiro e eu vou confiar que o Senhor vai prover a minha necessidade. Tomando posse de quem nós somos em Cristo. Então, queridos, quando nós temos a nossa identidade firmada, quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, nós somos mansos. As circunstâncias não nos abalam, as circunstâncias não nos entristecem. Amém? E finalmente, domínio próprio. Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha só o que eu acabei de falar, né? Batalha espiritual. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Você sozinho conseguiria conquistar Sobral inteirinha? Rapaz, é o seguinte, eu agora sou o rei de Sobral, embora sai todo mundo aí, todo mundo agora vai ter que me obedecer. Seria fácil? Não seria, não. Mas o que a palavra está dizendo é que é mais fácil conquistar uma cidade do que dominar o espírito. É melhor dominar o espírito do que conquistar uma cidade. Então essa é a batalha que nós precisamos travar, dominar o nosso espírito. Só que tem um detalhe, se você está em Cristo, você já tem domínio próprio. Você não precisa fazer esforço para isso, você já está ligado a Cristo, e Cristo tem domínio próprio. Se Cristo tem domínio próprio e você está ligado a Cristo, você também tem domínio próprio, não é isso? Então, quando chegar em casa, que você olhar para aquele doce, aquele brigadeiro que você não pode comer, você vai chegar em casa e dizer, eu não vou comer esse brigadeiro, na verdade eu nem gosto de brigadeiro, aleluia. Uma tangerina é mais gostoso do que um brigadeiro, então não vou comer esse brigadeiro, amém? Estou falando aqui do brigadeiro, mas serve para uma série de outras coisas que nos escravizam. Tá? Então, queridos, esse fruto só pode dar quem está enraizado em Cristo. E aí eu vou pedir para você já ficar de pé.